Olá, aqui é a doutora Maria Valente. Quero falar com você sobre a sua saúde e qualidade de vida. E para não tem como falar de saúde sem falar de nutrição. E principalmente hoje, abordando esse tema, quero falar com você de alguns nutrientes que vão ajudar muito na tua saúde cardiovascular, no fortalecimento muscular e várias situações importantes para o nosso dia a dia. E aí nós temos alguns nutrientes importantes, nós temos complementos nutricionais e quero falar com você do P mais Make. P mais Make é um produto à base de proteína, à base de aminoácidos, principalmente aqui a ginina, glicina e vários outros nutrientes importantes que eu quero detalhar aqui com você. Então, falando de complemento, falando de nutrição, vamos falar um pouco sobre esses nutrientes super importantes para ajudar a cuidar da tua saúde. Vamos falar, por exemplo, de vitaminas, minerais, aminoácidos. Então, por exemplo, sódio, vitamina E. Sódio, ele é visto às vezes como um vilão, mas ele precisa ter um controle. Mas é super importante para o nosso dia a dia, inclusive para a saúde cardiovascular. Só lembrando, tem que ter equilíbrio, ok? Então vamos falar de colina, taurina, colágeno. Vamos falar da arginina e alguns nutrientes importantes aqui que a gente vai detalhar com você. Então, por exemplo, o sódio. O sódio ele é fundamental no equilíbrio hídrico, na condução dos impulsos nervosos. Então, assim, olha que funções importantes nós temos. A vitamina E, por exemplo, antioxidante potente, super importante na proteção celular. A vitamina C ajuda muito no que se refere à imunidade, à produção de colágeno. A vitamina B5, o ácido pantotênico, produção de energia, síntese hormonal. Olha que importante. O cobre. Cobre super importante aí na formação sanguínea, na defesa, tá? Na nossa é um antioxidante super importante. Temos o cromo. O cromo, controle de glicose, a sensibilidade à insulina. Quantas pessoas, quantos diabéticos sofrendo por aí, né? E temos o zinco, que trabalha de uma forma super importante também a imunidade e a regeneração celular. Olha que fantástico. Além desses, temos aí a colina, a taurina. A colina tem um papel super importante aí na síntese de acetilcolina, o neurotransmissor super importante para ajudar com relação à memória, à concentração. Imaginem isso. Ajudar também com relação ao metabolismo lipídico. Isso favorece muito no que se refere à nossa saúde hepática. Então, naturalmente, ajudando aí na memória, no foco, função cognitiva, o metabolismo da gordura, isso favorece muito a saúde do fígado, no desenvolvimento, proteção neurológica, olha quantas funções importantes nós temos, ok? E a taurina, naturalmente, aí um aminoácido condicionalmente essencial. A gente tem aminoácidos essenciais, não essencial, e temos aminoácido condicionalmente essencial. E a taurina está aqui. Atua naturalmente aí na estabilização das membranas celulares, regularização aí, regula o cálcio, função cardíaca, possui propriedades importantes aí com relação à questão oxidativa, então um antioxidante super importante. Então ajuda na proteção celular, ação antioxidante, saúde cardiovascular, equilíbrio de eletrólitos e a transmissão aí dos impulsos nervosos. Olha que importante. Quantas pessoas estão aí ansiosas, estressadas? Imagina o valor que tem esses nutrientes na nossa saúde. Temos também aí, no caso, falando da glicina, né? A glicina trabalha muito com relação à nossa situação aí da ansiedade. Então, o neurotransmissor calmante que ajuda aí, atuando no sistema nervoso, reduzindo o nível de ansiedade, relaxa, dá uma melhor qualidade no sono. Olha quantas pessoas aí com insônia e às vezes sem saber o que fazer. E o estresse também pode vir por conta de uma noite mal dormida. Então, tem funções super interessantes. Desintoxica. Imagina, é precursora da glutationa. Glutationa nós produzimos, super importante para ajudar com relação à imunidade, ajudar no controle das toxinas, apoia o fígado, ajudando a eliminar essas toxinas que são prejudiciais ao nosso corpo, que sobrecarregam eh, nossa saúde, que termina desequilibrando as funções. Então, super importante. Imagina desintoxicar. Eu falo que a maioria das pessoas estão aí
sofrendo com algumas situações por conta de intoxicação, inflamação, e a gente precisa ajudar o corpo a reagir melhor. A glicemia, por exemplo. A glicina, ela termina contribuindo de uma forma super importante, melhorando a sensibilidade à insulina, ajuda na prevenção dos desequilíbrios metabólicos. Olha que fantástico. Além de ajudar também, tem um papel super importante na produção do colágeno, a estimular o corpo a produzir. A gente fala até que a palavra-chave, né? O colágeno para a saúde, principalmente a saúde da pele, saúde do cabelo, das unhas, das nossas articulações. Quantos benefícios nós temos na nutrição, nos complementos alimentares, principalmente falando aí de power, de proteína, ok? Energia muscular contribui para a produção da creatina. Olha isso, melhorando a força, a energia, a recuperação muscular. Então, super importante para te ajudar no dia a dia. Além de, como eu já comentei, de um sono reparador. Olhem isso. Então, induz ao sono mais profundo, aquele sono reparador, restaurador. Então, um suplemento super importante para ajudar aí na qualidade do sono. Então, imagina, eu vou estar falando também dos alimentos que contém e além dos alimentos, complementos nutricionais que estão aí ao nosso favor. Eu falo que a nutrição é a nossa base e os complementos nutricionais são os nossos grandes aliados. E a ginina super, quantos efeitos importantes nós temos, quantos benefícios desse nutriente no nosso corpo. Então, a ginina é um aminoácido super importante, embora o corpo não produza. A ginina é um aminoácido essencial, embora o corpo produza parte do que precisa, porém a gente precisa ter um cuidado tanto com relação à dieta quanto com relação à suplementação, ok? Então é super importante aumentar essa demanda, ok? Porque nós trabalhamos, nós nos esforçamos, tem atividade física e a gente precisa ter um bom aporte proteico. Então, falando da ginina, tem um papel super importante, precursora do óxido nítrico, por exemplo, uma molécula que trabalha o relaxamento, a vasodilatação, e isso ajuda muito a melhor oxigenação do tecido e, naturalmente, no desempenho físico. Então, quando a gente fala de óxido nítrico, quando vasodilata, você contribui ter um papel super importante na saúde cardiovascular, no equilíbrio da pressão arterial. Então, é muito interessante que a gente atente a esses fatores. Então, necessária em quantidades maiores, naturalmente aí, né, em situações de estresse, exercício físico intenso, casos de lesões para ajudar na regeneração celular, a regeneração desse tecido. Então, tem uma situação e uma função aí super importante. Vasodilata, né? Naturalmente, já comentamos, a ginina ela tem uma ação super importante aí na via de produção aí do óxido nítrico. Nós produzimos óxido nítrico, mas com o passar do tempo, vamos diminuindo e a ginina estimula essa produção. Então, muito importante. Essa molécula relaxa, dilata os vasos, né, o que a gente fala da vasodilatação, favorecendo aí o melhor fluxo sanguíneo em todo o corpo, a pressão arterial, a saúde sexual. Imagina, você pode ter pressão elevada por conta de uma situação no seu sistema cardiovascular. E o oxinito ele contribui bastante, equilibrando a pressão, auxilia também com relação a uma disfunção erétil, porque precisa ser vascularizado todos os nossos tecidos. Então, quando você tem essa vasodilatação e o óxido nítrico, ele tem uma função super importante, vai contribuir na sua saúde cardiovascular. Para os homens, super importante aí no que se refere à ereção. Então, você vai trabalhar muito esse lado e vai contribuir bastante na saúde do sistema glandular masculino. E, naturalmente, além da saúde masculina, além da parte cardiovascular, que tudo estão aí interligado, nós temos aí super importante também uma função aí com relação ao desempenho físico. Então, aumenta o fluxo de nutrientes para os músculos durante uma atividade física, atua de forma super importante na frente aí do desempenho, melhorando o fluxo sanguíneo, maior quantidade, mais nutrientes nos músculos, menos fadiga, mais resistência. Imagina você ter uma resistência, fazer uma caminhada, uma corrida e no final você está bem. E contribuindo ainda na sua saúde cardiovascular. Olha que fantástico. Então, menos fadiga, mais resistência, uma recuperação rápida pós-treino. Então, tem uma função super importante
no que se refere à nossa saúde de uma forma geral. Temos aí também a questão da imunidade, cicatrização. Olha que incrível. Então, a arginina estimula a atividade dos macrófagos, então, super importante. Macrófagos e linfócitos, células de defesa do nosso corpo, naturalmente aí reforçando o nosso sistema imune. A resposta aí com relação às infecções, inflamações, às agressões que a gente tem aí do meio externo, naturalmente vai estar contribuindo também. Participa da síntese do colágeno, naturalmente, olha que fantástico. Quando a gente fala de colágeno, você imagina marcas de expressão, você imagina situações na estética. Só que atua em um todo o nosso corpo tem colágeno, nossas veias, artérias, enfim. Então, fundamental para a cicatrização de feridas. A arginina, ela impulsiona a produção do colágeno, acelerando naturalmente aí a recuperação de lesões, pós-cirúrgico, lesões durante exercícios físicos intensos. Então, tem um papel super importante na regeneração celular, regeneração de tecido, que vai contribuir naturalmente para a melhor saúde do seu corpo. Além de vários outros fatores, temos aqui, por exemplo, o ciclo da ureia. Então, super importante, participa ativamente da eliminação de amônia, uma toxina gerada pelo metabolismo de proteínas, e naturalmente, quando você tem esse equilíbrio, você vai proteger tanto o seu fígado quanto os rins, ok? Então, muito importante a gente atentar a isso. A síntese de creatina contribui para a produção da creatina, favorecendo mais energia, ok? Disponível aí para as nossas células musculares, durante esforço, durante esforço físico, exercício físico aí de alta intensidade. Então, muito importante essas situações também, ajudando o nosso corpo com uma melhor qualidade, principalmente aí os nossos músculos, ok? Liberação hormonal, estimula a secreção do GH, o hormônio do crescimento. Olha que fantástico. Imagina, atividade física e os nutrientes a seu favor. Então, a insulina favorecendo aí o ganho de massa magra, o controle glicêmico, naturalmente a degradação da gordura, a promoção da massa magra, e é tudo que nós queremos, né? Então, naturalmente, a gente vai encontrar esses nutrientes nos alimentos, também nos complementos nutricionais, como já comentei aí, dando um exemplo, uma sugestão, o Power Maker, tá? Então, um resultado incrível. E nos alimentos você vai encontrar aí, nas proteínas de uma forma geral, carne, aves, peixe. Ai, não gosto de carne, não gosto, não como carne, tem nos ovos, tá? Então, os ovos têm, é uma fonte super importante também, laticínio, e assim por diante. Então, você vai encontrar de forma bem importante aí também nos vegetais, nas nozes, castanhas, os oleaginosos, castanha do Pará, castanha de caju, sabe? No feijão, na lentilha, o amendoim. Então, há fontes importantes aí no nosso dia a dia que você deve ter aí na sua mesa, ok? Então, a arginina é um aminoácido essencial, como já comentei. Algumas fases da vida importante, tá? A arginina é um aminoácido super importante aí, essencial em algumas fases da nossa vida. Aliás, em todas as fases, né? Mas há fases que a gente precisa ainda mais. Então, é importante para a síntese de proteína do óxido nítrico, como comentei, já havia comentado antes, mas super importante. E quando você estimula a produção, você está com o óxido nítrico bem, você naturalmente vai melhorar todo um processo de uma vasodilatação. Isso vai favorecer nos casos, nas situações cardiovasculares, com relação a uma pressão arterial. Às vezes, homens que estão sofrendo aí com disfunção erétil contribui bastante por vasodilatar, por irrigar a região peniana e naturalmente ter um efeito super importante. E quando a gente fala de disfunção, é tanto a questão da saúde sexual quanto a saúde de uma forma geral. Porque quando você tem o sangue fluindo bem em todo o seu corpo, você vai atingir todas as situações, inclusive a parte periférica do corpo, que é a oxigenação, que nós precisamos de melhor nutrição, melhor oxigenação cerebral, nos periféricos, os membros inferiores, as extremidades do corpo. Então, é super importante para ajudar na saúde de uma forma geral. E aí, vai buscar esses alimentos, fontes de arginina, de glicina, desses nutrientes que eu comentei, e além, você pode estar falando, vendo naturalmente aí os complementos nutricionais e como sugestão aí, eu já deixo aí o P mais Make para você usar
e usufruir dos benefícios, porque é um produto com uma rica combinação de nutrientes que está aí para te ajudar na tua saúde, na tua qualidade de vida. Vamos viver mais e viver melhor, viver com saúde e qualidade de vida. Que Deus abençoe com muita saúde e paz.